Você já viu, ou pode acontecer da pessoa procurar a casa espírita por estar desequilibrado ali, se reequilibrar, tá tranquilo, e se afastar um pouco da tarefa e sentir um pouco aquele desequilíbrio, quer dizer que a boa conduta é justamente a aproximação da tarefa no bem. Ah, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar, do que a gente gostaria que acontecesse. É Sim. muito comum a pessoa participar da casa espírita, melhorar e depois ir embora. Aí volta com o mesmo problema. Por que isso? Por causa do estado mental. Quando nós, como eu falei para você, mesmo trabalhando dentro da casa espírita, isso pode ter intercorrências na nossa vida. Nós vivemos em família, então um desequilíbrio, uma ansiedade pode surgir. E o médium se desequilibra momentaneamente ali por um período, mas ele sabe que aquele não é o estado favorável. Então, por si só, ele busca o ponto de equilíbrio através da oração, da reflexão. Mas aquele que vai, chega, melhora no centro, participa muitas vezes de tarefas dentro da casa, aí vai embora, possivelmente ele perde essa sintonia. Aí começa na mesmice, né? Aí volta com o mesmo quadro de perturbação, porque ele poderia manter esse padrão equilibrado fora da casa espírita, que é Mas aí é aquilo. mais difícil, talvez, manter afastado de um compromisso é, religioso ali vamos dizer, da casa espírita. Você acha que a pessoa perde um pouco a disciplina com Olha, autovigilância, né? De estar vendo bons filmes. Hoje em dia a gente vê muito vídeo, né? Chega muito vídeo fácil pra gente que já nos chocam, né? Então, eu acho que a manutenção da saúde mental hoje em dia requer talvez uma vigilância maior, né? é, Dada a facilidade do que nos chega de informação, né? é. Mas olha, você tocou num aspecto muito importante. Eu não posso ser uma boa pessoa somente dentro da casa espírita. Eu tenho que ter essa consciência. Somos muito mais médios fora da casa do que dentro. Na casa espírita, eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou lá fora. Por que que teve muitos problemas de desequilíbrio na pandemia? Porque, como você disse, as pessoas não continuaram com aquele esforço de melhoria íntima, de procurar, de se policiar. Então, quando isso vira um hábito na nossa vida, nós vamos ser equilibradas na casa e fora da casa. Porque não existe essa dúvida em nós. Você pode ver um programa ali mais violento e não se contaminar com aquilo que você vê, porque você já tem essa conduta feita em você, firme em você. Agora, quando isso está meio vacilante em nós, qualquer sopro aí nos derruba. Então, quando você tem todo esse trabalho de esforço, de procurar se modificar intimamente, de se renovar, de se aprimorar, né? Você faz isso para você e esse bem que você faz para você, de certa forma, irradia e você faz para os outros e você continua. Você continua assim. No primeiro momento, quando chegamos na casa espírita, somos convidados a auxiliar na sopa, auxiliar na fila do passe, auxiliar em fazer tarefas que não são menores, mas tarefas talvez que exijam um pouco menos deste equilíbrio, né, emocional. Mas à medida que nós vamos acostumando a fazer isso, a fazer, isso passa a ser um hábito na nossa vida. Nós continuamos a fazer essas pequenas coisas fora da nossa casa, através da gentileza, através da, da educação com as pessoas. Isso é manter esse padrão mental equilibrado. Por isso que houve tantos transtornos na pandemia. Não tem a parábola do joio e do trigo? Esses momentos de turbulência na humanidade, na nossa vida, nós precisamos sempre lembrar da parábola do joio e do trigo, né? Quando Jesus diz que não precisava separar o joio do trigo, deixa ele crescer junto.
No momento da colheita, a gente separa, porque aí vai ser possível identificar. O trigo é uma semente resistente. Já ela não se abala, a casca não abre ali diante de vento, enfim, Com facilidade, com né? facilidade. Já o joio não. É parecido com o trigo, mas é uma semente frágil. Basta um vento para que ela se parta. Então, no momento da colheita, era possível identificar o trigo do joio, né? E é isso. O que nós somos? Diante de tantas loucuras que nós vemos na humanidade hoje. Nós somos o joio ou o trigo? Então, tudo isso serve para nos testar também. Então, quando falamos em pandemia, também foi um teste muito grande para todos muitos nós. não voltaram para as casas, né? A gente tem relato de muitos que se afastaram, porque a casa foi obrigada a fechar, mas quando foi voltando às atividades, já a pessoa talvez teve um desânimo, não teve forças e deixou, né, de participar. É muito bom o estudo em casa, ouvir uma palestra através de um vídeo, né, de um canal qualquer aí, mas nada significa tanto para nós que essa interação que nós temos na casa espírita. Quando nós nos reunimos ali num grupo de estudo, num trabalho qualquer, essa troca é que nos faz crescer, porque dentro da casa espírita nós encontramos pessoas muito diferentes de nós. Então é nesse trabalho, nessa convivência com os diferentes que nós também vamos nos melhorando. Muitos nessa convivência se melindram e vão embora. Mas aí que tá, né? O espírita mesmo, que já que tem dentro dele a mensagem espírita e sabe o grande, vamos dizer assim, o grande efeito que o ensinamento doutrinário nos traz, ele nunca desiste de uma tarefa. Ele vai enfrentar aquelas adversidades, aquelas diferenças dentro da casa espírita e vai se superar. Então, isso não significa que a gente tem que concordar com o outro, né? Podemos até concordar, mas não aceitar. Mas isso faz parte da convivência, né? Dentro da casa espírita. Isso é um grande exercício. Então, só quem sabe o valor da doutrina espírita e quantos obstáculos nós vamos encontrar ao longo desse caminho para nos testar, sabe que nós só crescemos diante das diferenças. Onde todo mundo é igual, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo faz igual, não tem crescimento. Então, quando às vezes acontece uma polêmica, um desentendimento, é que a gente vai ver aquele que está preparado ou não. E assim nós vamos aprendendo. Então, isso sim, isso é uma vivência espírita que nos leva à tão sonhada saúde mental. Porque desequilibrados, todos nós somos um pouquinho, né? Temos lá os nossos chiliques, mas isso tem que ser momentâneo. A gente se refaz e volta à atividade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.